Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fala Chefe. E hoje eu tenho a imensa alegria de receber comigo a doutora Gesiana Prata, que nos falará sobre controladoria jurídica. É um tema que há muito tempo eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente desmistificar um monte de coisa que envolve a controladoria de um escritório. E aqui, querida Gesiana Prata, seja muito bem-vindo, minha amiga. Tudo bem com você? Tudo bem, doutor. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje. É uma alegria, uma alegria. Gesiana Prata, para quem não a conhece, Gesiana, ela realizou um grande projeto da minha vida juntamente comigo. Quando Gesiana, eu diria uns 15 anos atrás, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu estava naquela encruzilhada da vida, o que fazer, ia para Salvador, se ficava aqui, o que fazia da vida. E de repente a gente abriu um escritório juntos, né, sem Gesiana. E durante 15 anos, quase 15 anos, Isso, foi. Você tomou conta de quantos processos no final, mais ou menos? Só 15 mil processos. Um pequeno acervo. 15 mil processos que você tomava conta. Exatamente. Que coisa boa. Fala um pouco pra gente, Gesiana, um pouquinho da sua trajetória. Quanto tempo tem de formada, minha amiga? Então, formei pela UESC em 2008. Façam as contas aí. 2008, ok. Tive o privilégio de ser sua aluna. Direito tributário. Pena que foi um semestre só. Chegou a ser também estagiária, alguma coisa assim? Sim, foi, sim. Né? Fui. No tempo que eu estava no exterior, você me ajudava também com algumas coisas, teve Exato, um pouquinho antes de você ir. Fui sua estagiária pessoal, organizava seus livros, ficava ali, ajudava em algumas pesquisas para aparecer. Maravilha, maravilha, maravilha. E aí depois a gente teve a oportunidade também de trabalhar juntos em um outro escritório. E foi quando surgiu o convite para abrir a Harrison Leite. Pronto. Gesiana está desde o nascedouro com a gente na Harrison Leite, né? E agora está com um projeto maravilhoso aí de controladoria jurídica, Gesiana. Que Exato. Coisa boa. Se eu puder resumir assim, o que é controladoria jurídica no escritório, o que é que você poderia me dizer? Então, a controladoria jurídica, ela é um setor que ela vai ligar os pilares do escritório. Vamos pensar aí no escritório com 3 pilares. O pilar estratégico, a controladoria, que é um dos pilares, e o pilar operacional ou de produção do escritório. Então, A controladoria ela vai fazer essa ponte. Para a produção do escritório, ela atua como um suporte para que o advogado ele não perca o tempo com retrabalho, ele não perca o tempo com todas essas burocracias que a gente sabe que envolve a advocacia. Que é muito, cara. O advogado tem que receber o cliente, tratá-lo bem, recepcionar o caso, escrever a petição, pesquisar a jurisprudência, revisar a petição, pegar documentos, formatar documentos no tamanho correto, entrar em um sistema, protocolar a petição, verificar se tem um DAGE, uma guia para pagar, acosta também a guia de pagamento, coloca dentro de um sistema e depois fica acompanhando as publicações. Então, se você pensar, é o cara que tem que chutar o escanteio, cabecear pro gol e sair comemorando quando dá certo. Exatamente. E a controladoria veio para aliviar essa múltipla função que o advogado tem que ter, não é isso? Aliviar. E some-se a isso as plataformas dos tribunais, que estão sempre instáveis. E quando você tem um escritório também que lida com o tribunal de vários estados, e aí você tem, cada estado tem uma plataforma diferente que então, funciona você está me dizendo diferente. Um advogado que trabalha em massa, que pega temas, por exemplo, de voos perdidos, tema de consumidor, que pega em vários estados, cada plataforma de um estado ele tem que saber como ajuizar. Exatamente, ele tem que saber como se comportar. Desde o ajuizamento da ação até a emissão de guias, é totalmente diferente um tribunal para o outro. E o controlador jurídico alivia o advogado nessa difícil missão de tomar conta de tudo isso. Ele vem achar ali a saída desse labirinto que se torna, né? Porque quando a advocacia se resumia a fazer a petição, imprimir, talvez, e levar lá no fórum para bater o carimbo e protocolar, talvez fosse um pouco menos desgastante. Entendi. Mas hoje existem inúmeros processos até chegar à petição ao tribunal que a controladoria vem para retirar do advogado esse retrabalho, né? Esse labirinto de regras, de normas, para que ele foque no que realmente é prioridade, que é a tese jurídica dele. Boa, boa, boa. Você que é advogado, que está nos ouvindo, preste atenção no que Gesiana acabou de falar.
O advogado, ele tem que, para fazer uma produção em larga escala, ele tem que se desdobrar muito. E o cara às vezes nem vive, né, Gesiana? Porque recentemente veio o tema do recesso de advogados e agora com a reforma tributária também no âmbito administrativo o recesso, porque o cara não tinha tempo. Só que no passado aparentemente era mais simples, como você acabou de falar. O cara chegava lá e imprimia e levava no fórum e o cara carimbava, dava o recebido e ele ficava esperando a publicação em papel, em recorte. Hoje tudo via sistema e o cara tem que entender de sistema. Aí veio a controladoria para aliviar esse peso do advogado e o advogado vai cuidar do que realmente ele sabe fazer, que é saber resolver o problema. Agora, esses temas de controlar prazo, o tema de protocolo, de calcular as guias e de acompanhar todas essas publicações é um tema da controladoria jurídica. Exatamente. E aí, nesse pilar do operacional, a controladoria vem para fazer isso que a gente já está falando. Somado a isso, vem o pilar do estratégico do escritório, que é composto pelos sócios, né? A controladoria também vai aliviar, dar esse suporte para o estratégico. E como que ela faz isso? À medida que a controladoria ela é consolidada no escritório, você tem um sistema jurídico que é alimentado, que é auditado pela controladoria constantemente, e ela vai trazer números fidedignos para que os sócios tomem decisões estratégicas no escritório. Então, por exemplo, onde você atuava, tinha 15 mil processos. Aí a pessoa quer saber quem é autor, quem é réu, onde estão, o valor da causa, tempo de demora de cada processo. Então a controladoria faz esse papel de auditagem interna para poder dar mais números para as pessoas poderem decidir melhor. Exatamente. O sócio ele vai conseguir decidir melhor até a alocação dos profissionais dentro do escritório dele. Ele vai também fazer estratégia de quais áreas ele precisa investir mais no escritório, captação, inclusive até jurimetria é possível fazer com uma controladoria bem consolidada dentro do escritório. Maravilha. Então, um escritório pode saber o que é que o advogado está fazendo, quantos prazos conclui, quem mais faz, quem menos faz, em que área, acaba segmentando muito bem. Então, isso significa dizer que controladoria é só para escritório tão grande, não é isso, Geise? Não. Isso é um mito muito comum. É? Mas ele não é verdade. A controladoria, ela é essencial para qualquer escritório de qualquer tamanho, de qualquer porte. Tá. Porque, na verdade, a controladoria, ela vem trazer método, ela vem trazer um procedimento padrão para o escritório. Então, independente do seu porte, você vai precisar de método, organização. Agora, é claro, o que você vai diferenciar de um escritório de pequeno porte para um de um médio é o tamanho do setor, né? A quantidade de colaboradores, como essa controladoria vai ser montada ali. Então, até mesmo o escritório de pequeno porte, ele já pode ter uma controladoria. Exatamente, pode e deve. Pode e deve. É isso mesmo. A gente não aprende na faculdade como ser um bom advogado. Na faculdade a gente não tem aula de software, de sistema, de preenchimento de guias, de formatação de arquivos. A gente não sabe nada disso. Quando chega na faculdade, a gente termina o curso, passa na OAB, se lança na advocacia, de repente tem que se deparar com todo esse emaranhado de dificuldade. Aí, às vezes, o advogado que não tem tanta habilidade nessa parte técnica perde mais tempo com isso do que com tempo na satisfação do cliente. E a controladoria veio para dar essa aliviada, até mesmo em escritórios menores e pequenos, a controladoria é algo muito, muito necessário. Exatamente, doutor. Que coisa boa. E aí, que tipo de, como é que eu diria assim, como é que o cara sabe, tipo assim, rapaz, eu tô precisando de controladoria. Tipo assim, há alguns sintomas que o cara diz assim, rapaz, isso daqui é sintoma que eu preciso de controladoria? Ou eu posso dizer que todo escritório precisa? Porque assim, tem um cara que é mais cri-cri, que é mais organizadinho e fala, rapaz, eu mesmo tomo conta aqui. Um escritório boutique que o cara tem um só grande cliente, hipoteticamente. Mas assim, existem sintomas que, se a gente falar, na média, os escritórios com esses sintomas significariam que estão precisando de uma controladoria? Tem sim. Quando o escritório já está pedindo socorro, tem alguns sintomas que são visíveis. Por exemplo, como você falou, o sócio não tem vida. Há escritórios que o próprio sócio, ele atende o cliente, ele protocola, ele faz tudo. E esse modelo do advogado faz tudo, ele não é mais sustentável hoje. Então, aí o sócio chega, ele não tem hora para sair do escritório, não tem expediente para ele sente que ele está constantemente apagando incêndios. Todos os dias aparecem imprevistos, ele até faz tudo certinho. Muitas vezes não falta organização, mas falta método. Ele faz tudo certo, mas aí ao final do dia ele vai protocolar o prazo e o sistema do tribunal não funciona.
Então, ali, ele está sempre apagando fogo, está sempre sem conseguir resolver as demandas do escritório. E muitas vezes ele tem até medo de crescer. Ele tem medo de arranjar mais clientes, de conseguir clientes, Boa. porque ele tem medo de não dar conta. Boa, breaking news. Você que é sócio, é dono de um escritório e está percebendo que está se avolumando a quantidade de processos e você não está dando conta do recado. Quando chega um cliente novo, você fala, não, eu não posso pegar essa pasta de mais 200 processos porque não dou conta. Cuidado, você está precisando de uma controladoria jurídica. Ela vai resolver esse seu problema de gestão dos processos e você vai focar no teu cliente. Afinal, o cliente quase sempre tem razão e é para ele que nós trabalhamos. Então, a controladoria ajuda muito isso daí. E me tira a dúvida, Gesiana. Então, o cara tá lá meio bagunçado, aí o cara fala, realmente eu preciso de um software. É um software que resolve tudo isso, é isso? Não. Não. O sistema jurídico, ele vem, na verdade, ser uma ferramenta, né, de utilização do escritório. Inclusive, é até um erro até comum que os escritórios cometem de primeiro contratar o sistema jurídico para só então pensar em quem vai utilizar, como vai utilizar. E aí o que acontece? A gente tem sistemas que são subutilizados. E aí não é um investimento para o escritório, é uma despesa puramente, porque não vai trazer nenhum retorno. Entendido. Então, o sistema, ele é uma ferramenta. Imagine você comprar um carro, você não tem CNH e você não tem um motorista particular. Entendi. Você não vai utilizar ele. Entendido. Um sistema que não tenha quem o opere, quem o parametrize também, que é configurar, né, de acordo com as suas necessidades, ele vai ser Mais um uma sistema. ferramenta, Um custo que o cara vai ter, mas não vai utilizar. sem retorno. Então, Exatamente. tudo bem. Então, assim, todo escritório, necessariamente o cara tem um sistema que é o sistema de protocolo já. O cara já tem que entender um pouco de, no mínimo, o cara tem que saber. E aí existem sistemas no mercado que acabam disponibilizando esse serviço de controladoria por dentro do sistema. Não é isso? Exatamente. E aí, o que acontece? Quando você compra o sistema, você pode não ter muito essa orientação de qual é o sistema ideal para você. E aí o seu papel entra para orientar o escritório, tipo assim, seu perfil de 3 advogados, escritório boutique, o melhor software é o X. Exato. Seu modelo é de advocacia em massa, pega 5.000 processos de aviação, de perca, de prazo de voo, aí é isso. Então você consegue meio que customizar pela realidade de cada escritório qual seria o software adequado para ele. Mas agora vem um grande problema. Eu tenho meu escritório e quem é a pessoa que eu destaco para isso, para gerenciar tudo isso para mim? Pelo que você está falando, aparentemente tem que ser alguém do direito, não é isso? Exato. A formação em direito, no meu entender, ela é essencial. Perfeito. Porque, na verdade, a pessoa vai ter que entender do mundo jurídico como um todo. Não só a parte de como fazer lá no tribunal, no site, mas também a parte do processo civil. Então, a formação em direito, ela é essencial para o profissional que quer ser um controller jurídico. E o que é que diferencia, por exemplo, se sai um prazo para apelação, embargos declaratórios, parágrafos, se sai sentença, se sai decisão, se sai acórdão, são todos termos técnicos que o controlador precisará saber. Aí ele tem que saber também prazo, não é isso? Exatamente. Então há esse background aí na área do direito, porque o cara vai trabalhar com tudo isso. Então, de um certo modo, depois de um tempo, o advogado mesmo nem sabe mais contar prazo. Quem fica contando prazo é tudo o controlador. Exato. O perfil do controlador é de um profissional organizado, é de um profissional que tem proatividade, porque ele tem que se antecipar aos problemas do escritório muitas vezes, porque às vezes, como a gente falou, o sócio está ali tão envolvido que ele não consegue perceber quais são os problemas que tem no escritório de procedimentos, né, de estratégias. Então, o controller vai fazer essa antecipação de problemas. E tem que ser um profissional da área do direito justamente para ter essa melhor técnica. Porque muitas vezes o controller, as pessoas às vezes pensam que ele só protocola a petição. Mas no protocolar ele faz a dupla checagem, ele faz ali, pega muitas vezes algumas situações que precisam ser melhoradas, né, até o protocolo final que seja de maneira perfeita para que o cliente fique satisfeito. Então o controlador, o controller não é a secretária do advogado não é a recepcionista do advogado não. Não. É uma função que realmente exige uma parte técnica muito grande, né? Uma habilidade técnica. Até porque um advogado perder um prazo, Deus nos acuda. É um grande vexame para um advogado. E é para isso que existe a controladoria também, para organizar essa vida e o tempo do advogado. Exatamente. E aí a controladoria ela vai entrar para evitar os prejuízos financeiros,
O prejuízo reputacional, muitas vezes, né? Boa. Com Prejuízo perdas de reputacional. prazos. E hoje, na era da informação, né? Os escândalos, eles são divulgados muito E não rapidamente. tem nada mais vexatório para o advogado do que uma perda de um prazo. O cliente, às vezes o cliente, quanto ao tema, ele nem ganharia. É um tema mais protelatório, mas mesmo assim se esconde numa perda de um prazo, que foi dado causa pelo advogado, como a grande ruptura da contratação daquele advogado, e aí pega muito mal. Então, você que é advogado, que está nos ouvindo e que não está tendo tempo nem para dormir, nem para viajar, nem para curtir a família, chega no escritório cedo, sai tarde, tem que ficar protocolando, pegando arquivo pesado, desmembrando o arquivo, colocando dentro do modelo que o PJE ou sistemas aceitam. Eis aqui uma grande oportunidade que você precisa ficar atento. Talvez chegou o momento de você conhecer o papel de um controller, de uma controladoria jurídica. E para isso eu aqui bato esse papo maravilhoso com você, Gesiana. Mas aí fica aquela grande dúvida, né? Ter um profissional de peso assim não deve ser fácil. O investimento tem que ser muito alto, né, Gesiana? Não necessariamente. Aí, no caso, a consultoria vai fazer esse diagnóstico para identificar qual é a necessidade do escritório. Entendido. Né? E dar esse suporte, porque muitas vezes o sócio do escritório ele não consegue identificar esse perfil do controller. Perfeito, então, a primeira pessoa que chega ali disponível, disposta, nem sempre é a pessoa que tem o perfil ideal para fazer essa função, que é tão importante, né? Que tem tanta responsabilidade. E aí, para além disso, do prejuízo financeiro e reputacional que a controladoria, dos benefícios de ter uma controladoria, você também vai ter um aumento da produtividade dos seus advogados. Boa. Você vai passar a saber o que cada um está fazendo, como está fazendo, e aí você vai ter esse controle e também pelo fato de a controladoria liberar os profissionais para a tese jurídica em si, eles vão produzir mais. Então, isso vai gerar lucro para o seu escritório. Boa, gostei demais. Você que é advogado, que está nos ouvindo, é chegado o momento de separar, como se fosse uma produção lá de Henry Ford, em larga escala, da escalabilidade no teu negócio. A melhor forma que você tem é via consultoria jurídica, tirar o advogado de tanta coisa que ele poderia deixar na mão de um controller e deixar o advogado focado naquilo para o qual é a vocação dele. A gente pode até dividir, né, Gesina? Tem advogado que é muito bom de diligência, tem advogado que é bom de petição, tem advogado que é bom de network com o cliente, mas assim, são poucos os que gostam dessa parte burocrática pesada, que é essa parte de organizar todo o operacional do escritório, que é esse papel da controladoria, não é isso? Exatamente. Minimamente, um controle jurídico precisaria ser um bacharel em direito, né? Maravilha. Mas há situações também de um escritório de um porte um pouco maior, que são demandas um pouco mais complexas, ou quantidade, né, de processos, que aí demandaria, sim, um profissional que seja advogado, advogada, porque já vai ter esse olhar já da experiência da advocacia que vai fazer toda a diferença. E vou dizer, você que está nos ouvindo, é de se pensar, cara, eu tenho 20 anos de formado, tenho 25, tenho 15 anos e ainda fico gastando meu tempo com minúcias, né, Gesiana, que a gente poderia deixar dentro de um setor específico dentro do escritório. E às vezes a gente fica tão assim, o ignorante às vezes é tão ignorante que nem sabe que é ignorante. Então ele nem sabe que poderia deixar tudo isso na mão de uma pessoa especializada e ele focar naquilo para o qual é vocacionado. Mas e aí vem minha dúvida, você acha que é possível uma pessoa externa, tem gente que trata o escritório como a minha segunda casa. Então ali eu sei todos os detalhes, eu que conheço tudo, eu que conheço do meu sistema, eu que conheço dos meus clientes, meu modo de peticionar e tal. É possível ser um forasteiro, dar um diagnóstico, olhar e apontar isso com uma certa facilidade, Gesiana? Como é que consiste assim esse diagnóstico da necessidade do escritório? É possível sim, porque você pode pensar, como você falou, já que eu conheço o meu escritório, eu vou implantar aqui as novas regras. Só que o olhar externo, ele vai encontrar muitas coisas que você, no dia a dia, não consegue achar. Ou mesmo que você até ache as dificuldades do seu escritório, mas você não consegue achar as soluções certas para essas dificuldades serem resolvidas. Então, um olhar externo vai trazer essa assertividade no que o seu escritório está precisando. Então, você vai diminuir tempo de implementação e você também vai diminuir o desgaste interno. Entendido. E é visto assim com bons olhos pelos advogados. Eu acho que todo advogado gostaria de ter uma controladoria, não é isso?
Com certeza. O que acontece muitas vezes é isso. É porque talvez alguns advogados pensem que não seja para o porte do escritório dele, né? Entendido. Porque ainda não conhece esses detalhes envolvidos, né? No dia que ele na descobriu o alívio implantação. que vai lhe dar, ele já se faz, meu Deus, se eu soubesse antes, eu já teria contratado um A sua serviço como experiência esse. pessoal de Não, eu posso falar um caso nosso, a gente já tinha assim, muitos processos, a gente não tinha controladoria ainda implantada. E aí foi aquela viagem, né, que eu fiz para, não sei se foi Santa Catarina uma vez. Sim. Não me lembro, acho que foi em Curitiba que eu estive mesmo e conheci esse modelo de controladoria. E foi assim, você que implantou e ao seu modo, a sua organização sempre chamou muito nossa atenção e a forma como você lidava com números, a forma como você lidava com os protocolos, lidava com cada advogado. E depois, amigos, assim, pra gente foi uma coisa assim maravilhosa. A gente passou a ter, eu diria, uma jurimetria melhor. Qual advogado que mais protocola, qual que menos, onde nossos processos estão, quem é o advogado mais da parte contrária para a gente saber quantos processos tem em relação a cada um, onde os processos, qual é a vara que tem mais processo, velho, tanto a base de dados, ela sendo bem alimentada, que o grande detalhe é a alimentação, ela lhe dá tanto material para você fazer análise e conclusão, que assim, o nosso escritório ele ficou muito melhor, Gesiana, depois que a controladoria foi implantada. E me tira uma dúvida, Gesiana, e como é que funciona assim essa... O cara fala, cara, eu quero te conhecer. Tá, como é que funciona uma consultoria assim na área de controladoria? Porque eu não sei o que é consultoria na controladoria, eu sei o que é ela implantada praticamente. Sim. Na prática. Agora, alguém que quer conhecer o seu trabalho, como é esse approach aí do seu trabalho? Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, a nossa consultoria funciona da seguinte forma. A gente marca um bate-papo informal e conhece as dores do seu escritório, o que você está precisando, quais são as suas expectativas com a implantação do setor. E a partir daí a gente dá um diagnóstico inicial do que são as soluções personalizadas para o seu escritório. Não é nada já pronto, porque vai sempre considerar quais são as suas necessidades. Porque senão vai ser um custo que desnecessário para o seu escritório, não vai ser um investimento. E a partir daí a gente vai criando soluções e ao final da criação de soluções a gente vai treinar a sua equipe para saber utilizar o sistema, para saber se comportar diante das rotinas implantadas e vai também observar como que vocês vão se sair após a implantação. Então, assim, não é só implantar as mudanças e colocar um sistema e ir embora. A gente fica para observar quais são os resultados, o que pode ser melhorado, o que pode ser alterado. E aí funciona dessa forma, até porque quem quer crescer precisa se planejar, porque um crescimento sem planejamento, ele custa caro. Uhum. Quer saber se é muito caro um curso que você toma? Experimente o preço da ignorância. Você vai ver o quanto que isso é pior para você. Amigos, assim, esse papo com Gesiana é um papo maravilhoso, porque eu conheço de perto o trabalho que ela desenvolve. E digo que o nosso escritório de Gesiana, ele é um antes da controladoria e outro depois da controladoria. E assim, o seu papel fundamental, o zelo, o trato que você tem com o tema, sempre deu muita segurança pra gente. E agora que você está com essa consultoria também para outros escritórios, é algo assim que eu super recomendo. A única coisa que eu fico com dúvida é o seguinte, você... tem sistemas assim para indicar? Você como é essa parte de sistema assim? Você para o escritório tal, o sistema tal, para o escritório tal, porque assim tem sistemas de todo tipo, né? Isso tem sistemas mais integrados, mais abertos, mais arcaicos, e você já tem assim noção dos sistemas, mais ou menos perfis de sistemas para essas pessoas, não é isso? Exatamente. No mercado, se você procurar, inúmeras opções de sistemas. Se o advogado já tiver o sistema dele, ele também vai estudar o sistema dele para ver a controladoria por esse sistema que ele já tem. Exato. E verificar, acima de tudo, se o sistema ele dá segurança jurídica, né? Ele dá segurança nas suas operações. Porque às vezes tem muita empresa vendendo o sistema pelo layout. Layout lindo, que está aqui na palma da mão, mas assim o risco de perder um prazo continua tendo. Exatamente, é um ponto muito sensível. Publicações repetidas, trabalhos desnecessários ou retrabalhos. Exato. Às vezes o robô não envia a publicação, a intimação que está lá no painel, então é um ponto bem sensível. Então, assim, acima de tudo, um sistema tem que ser confiável. E aí, junto ao cliente, a gente vai buscar, assim, qual é o sistema que mais se adapta e que seja melhor para o uso dele. Maravilha, maravilha. Você, caro colega advogado, você estudante, você que está montando o seu escritório,
Esse papo de hoje aqui é sobre a importância da controladoria jurídica dentro de um escritório. O que eu aprendi com o Gesiana aqui é que ele não precisa ser grande, o escritório não precisa ter mil advogados, ou 100 advogados, ou 10, ou não precisa ter 15 mil processos, como era o caso do último escritório que você implantou a controladoria. O escritório, a controladoria alivia o advogado naquilo que não lhe é essencial, porque o essencial do advogado é saber bem a tese, é ter uma boa técnica, uma boa escrita, atender bem o cliente e dar ao cliente a satisfação e o aconchego para os resultados. Essa outra parte, que às vezes ele toma mais tempo, é a cruz que a controladoria quer carregar, quer lhe ajudar a levar essa cruz, aliviando protocolos, prazos e outros temas mais que Gesiana falou. E aí, Gesiana, se a gente quiser conhecer você mais, como é que a gente faz? A gente tem rede social? Como é que é, querida? Exato, meu Instagram profissional, né, Gesiana Prata. @Gesiana Prata, vou pedir aqui para a produção, tá bom colocar aí o @Gesiana Prata, que é o Instagram de Gesiana. E tem o e-mail também, não é isso? Lá também vai ter o link diretamente para o WhatsApp, exatamente. Perfeito, perfeito. Senhoras e senhores, eu bati um papo aqui com a doutora Gesiana Prata, tá? Ela me traz muita alegria, porque assim, os resultados que ela traz para qualquer profissional do direito são resultados maravilhosos e eu fortemente recomendo aí os seus serviços, tá bom, Gesiana? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu papo aqui comigo. Mais uma vez no eu nosso que agradeço. podcast Fala Chefe.